Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar de Hildegard von Bingen? Não é muito conhecida do grande público, mas ela é bastante familiar para os medievalistas. E é sobre ela que eu vou falar hoje. É uma monja alemã do século XII. E ela tinha muitos interesses, o que a torna muito interessante também. Em primeiro lugar, ela era uma teóloga. Com 24 anos de idade, ela teve a primeira visão, a primeira de várias visões. E essas visões insistiam que ela escrevesse, que ela pusesse o seu conhecimento, a sua intuição por escrito. E foi o que ela fez. Ela produziu 3 tratados teológicos, poderíamos chamar de tratados místico-teológicos, que são obras difíceis de ler, mais difíceis ainda de compreender. Não só isso, ela era uma observadora da natureza e ela produziu uma obra de história natural, na qual ela trata especialmente de botânica, que era a sua paixão. As plantas eram um objeto que atraiu muito o seu interesse. E também uma obra sobre medicina, na qual ela chega a se interessar, se estender e tirar algumas conclusões até curiosas sobre a sexualidade humana. Vindo de uma freira do século XII, aliás, não uma freira, uma monja do século XII, isso é bastante surpreendente. Ela criou uma língua. Primeiro ela desenhou 23 caracteres, 23 letras, e aí a partir daí ela começou a criar vocábulos, chegando a um total de 1000. Ela estava se encaminhando para criar uma língua nova. Qual o objetivo disso? Não sabemos. Existem especulações. Talvez ela quisesse utilizar a língua para escrever poesia mística ou para algum tipo de linguagem secreta, discurso secreto, não se sabe. O que há é especulação apenas, e essa criação dela está envolta num certo mistério. Mais importante do que tudo isso, na minha opinião, é o fato de que ela foi a primeira compositora mulher da história. Não sabemos se antes dela houve outras mulheres compositoras. Pode ter havido, mas não há registro. O primeiro registro é justamente dela, Hildegard von Bingen. Que tipo de música ela fazia? Bom, para simplificar bastante e caber aqui nessa exposição curta, eu vou dizer o seguinte: ela escrevia poemas em latim, religiosos, evidentemente, nos quais apareciam algumas imagens das suas visões, e depois ela põe em música para ser cantado. O poema seria cantado por voz feminina desacompanhada. Ela produziu 159 desses cânticos, que estão organizados em 2 obras, em 2 livros. Vocês acham com facilidade no YouTube interpretações desses trabalhos? Alguns são mais fiéis às intenções dela, alguns são menos, mas de qualquer forma vocês terão uma ideia. A música de Hildegard von Bingen é muito bonita, ela realmente provoca uma reação de admiração. Para terminar, trata-se de uma santa, ela foi santa. A fama de santa ela sempre teve, desde o início. E essa fama veio até o nosso tempo. Só que não havia canonização. Não houve canonização por séculos. O processo se perdeu, a situação ficou muito confusa
e ela era santa apenas de fama, né? Na nossa época, no pontificado de Bento XVI, a questão foi resolvida. Ele canonizou-a, recorrendo a um procedimento que é o seguinte: quando um personagem histórico tem fama de santidade e essa fama perdura por muito tempo, por séculos, está bem enraizada na tradição católica, o Papa pode, sem processo, canonizar esse personagem. Bento XVI é um Papa alemão, ele é músico, ele toca piano e ele é teólogo. Então, evidentemente, ele sentiu afinidade com essa monja medieval, né? E então ela foi canonizada no pontificado dele e é santa. É uma santa compositora. E, evidentemente, não houve processo, não há milagres registrados, mas o seu interesse intelectual, a sua produção musical, tudo que ela fez é bem miraculoso, né? Corresponde mesmo a um milagre. Certo?